Olá, que Deus lhe bendiga a você, a toda a sua família. Como estão todos? Já estamos aqui para começar nossa live de hoje. E estamos aí a dias do grande dia. Estamos na semana de preparação para o grande domingo del Pentecostés, um dia que nós estamos vivendo-lo como os apóstolos lo viveram, porque, como disse a Bíblia, eles estavam todos reunidos, unânimes, em oração. Estavam aí no cenáculo, buscando o que Jesus havia dito, o que Jesus havia prometido, que era a venida do Espírito Santo. E para que aconteça o bautismo com o Espírito Santo, é importante que realmente você esteja focado nisso, que você priorize isso, que você coloque isso como a coisa mais importante para você. Porque não pode haver um término médio. A Bíblia nos ensina, por exemplo, já no Evangelho de São Mateus, não? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, São Mateus 13, 44, a ver, 13, 44. Se você tem uma Bíblia aí, você pode abri-la. 13, 44. Para que você entenda, para que você assim consiga visualizar como nós vamos a receber o Espírito Santo, como que ele vai entrar na persona, como é que a persona realmente será bautizada com o Espírito Santo. Ela tem que entender isso. Jesus diz assim, Evangelho de São Mateus 13, 44. Ele disse assim, o reino de los cielos é semelhante a um tesouro escondido em el campo. Então, você vê, Jesus ele dijo que o reino de los cielos, o reino de Deus, é semelhante a um tesouro escondido em el campo, que, al encontrarlo um homem, lo vuelve a esconder. Nadie vai a encontrar algo se não está buscando. Esse homem, ele estava buscando, ele estava empenhado em encontrar um tesouro. Então, ele estava buscando, ele estava procurando isso. Quando você, por exemplo, começa a procurar algo, é porque você perdeu esse algo ou você quer encontrar esse algo. Então, você começa a buscar, a abrir os cajones, a varrer, a ver debaixo de los muebles e buscar em todos os lugares, porque você está querendo encontrar aquilo que você considera valioso. Nadie vai a buscar algo que não tenha importância. A pessoa só busca uma coisa que ela considera importante, que ela considera valiosa. E Jesus aqui ele está mostrando que esse homem ele estava buscando esse tesouro. Ele estava procurando. Ele estava empenhado nisso, ele estava focado nisso. Então, a Bíblia disse que ele lo encontra e lo vuelve a esconder. E disse assim, e de alegria por ello, va, vende todo lo que tiene e compra aquele campo. Então, vamos entender essa parábola. Vamos ver os detalhes dessa parábola. O tesouro aqui é o reino de Deus. O tesouro é o Espírito Santo, porque você sabe, o Espírito Santo é o reino de Deus. Se eu recebo do Espírito Santo, se o Espírito Santo entra em minha vida, então se eu passo a ter o reino de Deus em mim, dentro de mim, como Jesus já lo mencionou. Então, esse homem, ele queria encontrar esse tesouro, ele queria encontrar o Espírito Santo. Mas o interessante é que ele, quando o encontrou, a Bíblia diz que ele volveu a escondê-lo. Não é comum isso. Normalmente as pessoas, quando encontram algo de muito valor, imediatamente ela lo agarra e le põe na carteira, ela põe no bolsillo, ou não. E a pessoa já se lo leva. Mas aqui via que esse tesouro, ele não poderia ser possuído de qualquer maneira. Esse tesouro é diferente. Esse tesouro vai a exigir da persona a renúncia de algo. Ou melhor dito, não de algo, mas de todo. Porque esse homem
ele teve que esconder o tesouro, e ele disse, de alegria, ele vai e vende todo o que tem. O que significa isso? Muitas pessoas, elas querem, por exemplo, ter o Espírito Santo, mas elas não estão dispostas a renunciar, por exemplo, o pecado. Ela quer o Espírito Santo, mas ela não quer deixar aquela relação amorosa que ela sabe que está errado. Ela sabe que está errada. Ela sabe que aquele relacionamento não está de acordo com a palavra de Deus. Mas ela não quer perder aquela pessoa. Ela não quer renunciar àquela pessoa. Mas ela quer o Espírito Santo. E ela nunca recebe. Exatamente porque ela não está disposta a quê? A vender todo. Porque se eu quero o Espírito Santo, eu vou ter que sacrificar todo. E esse sacrifício não é o sacrifício econômico. É o sacrifício de renunciar a todo o que eu considero valioso para mim. Como que a pessoa, por exemplo, ela vai receber o Espírito Santo se ela, por exemplo, continua vendo pornografia? Ela quer o Espírito Santo, mas ela também quer estar aí mirando coisas inadequadas. Ela está aí vendo coisas que não convêm a um cristiano. Ela não está disposta a renunciar a isso. Então, como que ela vai receber o Espírito Santo? Porque é um tesouro. Mas é um tesouro que eu não lo puedo possuir mientras eu não venda todo. Ou seja, eu renuncie todo. Todo aquele que eu sei que não lhe agrada a Deus. Todo aquele que eu sei que está incorreto. Se eu vivo no pecado, não há como o Espírito Santo entrar em mim. Ojo, eu não estou falando das pessoas que cometem erros. Erros todo ser humano vai cometer. Mas o problema é a pessoa viver no pecado. Ela não quer deixar. Ela tem amistades que não convêm. Amistades que la induzem ao vício, que la induzem a prostituir-se. Amistades que la induzem a falar malas palavras, a estar em ambientes que não são buenos. E ela não está disposta a sacrificar essas amistades. Então, ela não consegue o tesouro. O tesouro, para ser obtenido, a pessoa tem que estar disposta a realmente pagar o preço por isso. E repito, recalco, preço não é esse preço econômico. O preço é de eu vender toda a minha vida, de eu renuncio minha vida, de eu renuncio ao pecado, de eu renuncio às malas amistades, de eu tenho uma relação tóxica, de eu renuncio a esta relação tóxica, de eu renuncio àquele conteúdo que eu tenho. De pronto, você é uma pessoa que em suas redes sociais, você tem muitos conteúdos que não convêm a um cristiano. São coisas que não encarram com nossa fé. Coisas inadequadas. E se eu quero o Espírito Santo, hoje eu vou bloquear tudo isso. Eu vou bloquear essas pessoas, eu vou bloquear essas amistades, eu vou bloquear esses comentários de pessoas que querem que eu cometa erros, eu me vou alejar de aquele que não lhe agrada a Deus. Se eu, por exemplo, tenho um ressentimento, eu tenho que perdonar essa pessoa, eu não quero o Espírito Santo. Então, se eu tenho que vender esse orgulho, esse coragem que eu tenho, esse desejo de vingança. Aí a pessoa disse, pero bispo, é que a pessoa me hizo muito mal, é que a pessoa me violou, é que a pessoa abusou de mim, o bispo, é que a pessoa me roubou a pareja, é que a pessoa me defraudou. O bispo, como eu vou a perdoná-la? Você vai perdoná-la porque você quer o Espírito Santo. Então, você vai a renunciar, você vai vender essa rabia, esse coragem, ou seja, eu vou deshacer-me disso, porque eu quero esse tesouro. Então, eu vou perdonar. Aunque me duela, pero eu lo haré, porque eu quero o Espírito Santo. Eu quero ter realmente esse tesouro comigo. E por isso que a Bíblia afirma que este homem, ele com alegria, ou seja, porque ele se deu conta que aquele tesouro valia mais que todo o que ele tinha.
que esse tesouro lhe daria a ele a felicidade que ele estava buscando. Você de pronto é essa pessoa que está buscando felicidade, só que você está buscando de maneira equivocada. Você está buscando a felicidade em parejas, em relações amorosas. Você está buscando felicidade em ganhar dinheiro e às vezes ganhar dinheiro de maneira ilícita, de maneira errada. Então, se você realmente quer essa felicidade plena e absoluta, você tem que fazer o que Jesus ensinou. É um tesouro. Mas esse tesouro, ele não me será dado se eu não estou disposto a pagar o devido preço. Está claro isso para você, minha amiga, meu amigo? Você consegue entender essa revelação, essa visão? Então, quem quer o Espírito Santo tem que sacrificar todo. Eu não pode sacrificar uma parte. Eu não pode sacrificar um pedaço. Porque com Deus não há como regatear. Com Deus és todo ou és nada. Com Deus não há término médio. Ele quer toda a minha vida, para que Ele me dê todo dele. Ele não me dá o Espírito Santo a gotas, ou seja, com goteiro. Ele não dá o Espírito Santo com medida. O Espírito Santo é dado para todo aquele que crê. E Jesus digo isso, que o Espírito Santo não é dado por medida. Então, se Deus, quando Ele vem sobre uma pessoa, Ele vem com todo. É o reino dele. Ele entra na pessoa e ele passa a estar dentro da pessoa e essa pessoa passa a ter em média o tesouro. Caramba, se eu tenho esse tesouro invaluável, esse tesouro magnífico que é o Espírito Santo, com ele eu posso obter todo. Porque com esse tesouro eu vou obter na família, com esse tesouro eu vou obter a saúde, com esse tesouro eu vou obter uma pareja, uma pessoa que seja da mesma fé. Com esse tesouro eu vou obter prosperidade. Por isso que Jesus digo, busquem primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas serão añadidas. Por quê? Porque você terá o tesouro. Imagine se você tem um baú. Imagine, você tem um baú de tesouro, um tesouro aí dentro desse baú. Aí tem moeda de ouro, tem de todo. Se você necessita de alguma coisa, você vai nesse tesouro e você vai adquiri-la, porque você tem. Mas e se você não tem o tesouro? Você não vai adquirir nunca nada. Você vai estar remando contra a corrente. E você não vai ver Deus obrar em sua vida. Então, senhoras, senhores, jovens, pensa. É um tesouro. O que Jesus nos está oferecendo não é um momento prazeroso. Ele nos está oferecendo um tesouro. O reino de Deus é um tesouro. Mas para que eu lo obtenha, eu tenho que fazer o que este homem hizo. Eu tenho que ir. Eu não vou obtê-lo. Por exemplo, eu estou falando para os teres do Espírito Santo. Mas para que você obtenha o tesouro, você tem que tomar uma decisão, como esse homem tomou. Eu vou agora e eu vou deshacer-me de todo o que não lhe agrada a Deus. Todo o que não agrada a Deus, eu vou remover de minha vida. Todavia eu tenho essa imagem aqui que minha abuela me derrou e me digo, oh, minha hija, por favor, isso aqui te lo dou e que te quedes com esta imagem, que te quedes com esse santo, porque é uma coisa familiar e que tu nunca se deshaga de isso. Mas você sabe que está errado, porque a idolatria é contra a lei de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai querer agradar a abuelita que já se foi? Ou você vai querer agradar a Deus para obter o tesouro? É decisão. Então, se você disse, não, eu quero o tesouro, então, com seu perdão, abuela, pero isso aqui já não vai mais. Não ando mais com esse santo, com essa idolatria, não ando mais com esse homem, porque eu estou vivendo uma relação que eu sei que está contra Deus, não vou romper com essa pessoa, vou romper com esse novo, vou a sair-me desta amistade, vou deixar essa relação tóxica, vou a perdonar esse fulano, vou a ser as coisas corretas, me vou alejar de lo que não lhe agrada a Deus, eu vou a deshacer-me de todo. Aí eu venho, a hora, Jesus,
já me desiste de todo. A hora de eu quero o tesouro. Aí Deus se lo vai dar. Aí você vai ser lleno do Espírito Santo. Aí você vai receber a promessa do Espírito Santo. E vai ser este domingo. Você tem hoje, mañana jueves, viernes, sábado. 4 dias para poner em regra a situação. Ponga em conta a vida. Ponga toda aí, todo bem direitito. Se você arregla a sua vida, meu amigo, el dia 8, o Espírito Santo, ele será derramado sobre sua vida. É a festa do Pentecostés. E nós não nos apresentaremos a Deus com manos vacias, como está escrito allá no livro de Deuteronômio. E na festa do Pentecostés, todos veniam a Jerusalém, todos veniam ao templo, trazendo em suas manos suas ofrendas, trazendo em suas manos seus dízimos, trazendo em suas manos suas primícias. Que era isso? Era a vida de eles que era colocada aí, neste lugar. E neste domingo vamos fazer o mesmo. Vamos trazer toda a nossa vida e vamos apresentar nossas primícias, nossa prueba. Vamos trazer um invitado com nós, verdade? Vamos trazer alguém que queira entrar também no reino de Deus, porque este domingo, dia 8, será nosso Pentecostés. Creia, pague o preço. Repito, o preço não é dinheiro, o preço é toda a sua vida. Coloca a sua vida 100% nesse altar, porque você vai ver a glória de Deus descender sobre você. De acordo? Deus les bendiga a todos e amanhã nos volvemos a encontrar aqui em nossa live. Hasta amanhã.